Como assessor de área, você pode ajudar os líderes locais do sacerdócio a supervisionar e implementar os programas de história da família nas unidades. Você tem a oportunidade de ajudar os líderes do sacerdócio a compreender como a história da família pode abençoar e fortalecer os membros e proporcionar-lhes alegria ao passar pelo templo. Também pode treinar os membros com chamados na história da família, tais como os consultores de história da família, os diretores dos centros de história da família, os diretores de extração e os voluntários da indexação do Family Search. As presidências de área supervisionam a obra do templo e a história da família em suas áreas. Eles chamam um ou mais assessores de história da família de área para ajudar a supervisionar a obra do templo e da história da família naquela área. Geralmente é chamado um portador do sacerdócio ou um casal para servir como assessor de história da família da área. A presidência de área pode instruir um 70 de área para chamar, apoiar e dirigir o trabalho dos assessores de área. O membro da presidência diária ou o 70 de área que supervisiona seu serviço determinará o alcance de seu trabalho e o que você deve atingir. Ele pode dar instruções no início de seu chamado e solicitar que você determine a melhor forma de cumprir com sua mordomia. Seu líder do sacerdócio poderá convidá-lo a participar das reuniões do Conselho de Coordenação. Poderá também solicitar que você se reúna regularmente com ele, assim como pode solicitar um relatório por escrito de suas atividades. Pergunte de quanto em quanto tempo deseja que se faça um relatório e o que ele gostaria que incluísse nele. Seu relatório poderá incluir os seguintes itens: o êxito que obteve ao trabalhar com os líderes do sacerdócio das estacas designadas a você, os esforços e iniciativas que obtiveram êxito nas unidades locais, exemplos de como a história da família tem abençoado os membros em particular, o número de estacas participantes do programa de indexação do Family Search, a situação dos centros de história da família e suas atividades. Pode incluir solicitações para aprovação de novos centros ou a transferência de centros já existentes. Seu líder na presidência diária poderá pedir que visite as estacas e os distritos de sua área. Ele autorizará um orçamento para cobrir suas despesas de viagem. Tenha certeza de obter a aprovação antes de fazer qualquer gasto. Pergunte quanto orçamento dispõe e quais são os gastos que serão cobertos por este orçamento e como será reembolsado. O líder do sacerdócio com quem você trabalha informará o seu chamado ao gerente de suporte de história da família do Departamento de História da Família. Este gerente se colocará em contato com você prontamente e lhe dará treinamento e orientação inicial. Entrará em contato com você quando for necessário para dar notícias sobre a história da família e outras informações. Juntos, vocês devem decidir a melhor maneira de se comunicar e trabalhar. Considere o seguinte: relate ao gerente de suporte de história da família sobre as atividades e as necessidades da história da família em sua área. Estes relatos devem incluir detalhes sobre os esforços que obtiveram êxito na história da família, tais como oficinas de história da família, portas abertas, serões e histórias de êxito dos membros e consultores de história da família. Tenha certeza de mencionar os treinamentos que foram efetuados para os líderes e para os membros com chamados na história da família. Coordenar a aquisição de novos recursos e guias sobre os programas de história da família. Entre em contato com ele quando necessitar de ajuda para resolver problemas de história da família ou quando houver perguntas de suporte nas unidades locais. Receba do gerente de suporte de história da família as informações que você necessitar comunicar aos líderes que presidem a área, os líderes do sacerdócio local e a quem trabalha na história da família. O gerente pode necessitar estar informado sobre o status dos centros de história da família em sua área, incluindo relatórios de atividades dos centros, solicitações de aprovação para novos centros de história da família ou a transferência dos já existentes. Propostas de líderes locais para fechamento de um centro.
O trabalho do programa de indexação do Family Search nas unidades. Pedidos que o Departamento de História da Família tenha feito aos líderes locais e àqueles que trabalham na história da família, pedindo informações ou solicitando uma ação em assuntos específicos. Comentários por parte dos líderes locais, voluntários na história da família e outros membros sobre as iniciativas do Departamento de História da Família. O Manual de Instruções da Igreja descreve quais são as suas responsabilidades. Elas incluem ajudar na supervisão da obra do templo e da história da família em sua área. Sob a direção da área, treinar os líderes da estaca e a outros membros da estaca e das alas. Compartilhar com os líderes de área a direção e os planos do Departamento de História da Família. Comunicar ao Departamento de História da Família as necessidades e atividades da história da família em sua área. Coordenar com o Departamento de História da Família para conseguir os recursos necessários. Se o Departamento de História da Família o designar, com aprovação da presidência diária, supervisionar o suporte da história da família e os missionários de suporte de sua área. A Igreja tem destinado recursos que você pode utilizar quando treinar os líderes do sacerdócio e aqueles com chamados na história da família. Não é necessário que crie o seu próprio material de treinamento. Sempre que for possível, utilize os materiais já aprovados pela Igreja. Ao reunir-se com os líderes do sacerdócio, incentive e assegure-se de que chamem consultores de história da família para servir em cada ala ou ramo. Estes consultores são as chaves para o êxito da história da família. A Igreja tem estabelecido centros de história da família a fim de prover o acesso dos membros e outros usuários aos variados recursos de história da família, incluindo aqueles que se encontram na internet. Seus líderes do sacerdócio podem solicitar que você ajude os diretores e a equipe dos centros de história da família. Poderá pedir que façam treinamento. Também poderá pedir que os ajude a resolver alguns problemas, como, por exemplo, as necessidades de pessoal ou de recursos. Seu gerente de suporte de história da família poderá lhe pedir que entre em contato com os centros para verificar sobre informações referentes às suas atividades ou para ajudar seus diretores a levar a cabo as tarefas que foram solicitadas pelo Departamento de História da Família. Quando uma estaca solicita a criação de um novo centro de história da família ou pede a transferência de um já existente, os líderes da estaca preenchem o formulário de solicitação para criar ou transferir um centro de história da família. Logo, enviam a você este formulário para uma revisão. Se você estiver de acordo com a solicitação, obtenha a aprovação do gerente de facilidades físicas. Assine o formulário e envie-o a seu gerente de suporte de história da família. A aprovação por parte da Igreja é geralmente dada em áreas onde os membros têm acesso limitado à internet. Nestas áreas, os membros e os consultores de história da família necessitam usar a conexão com a internet nos centros para acessar os programas de computador de história da família e para preparar nomes para o templo. Você poderá conversar com seu gerente de suporte de história da família sobre circunstâncias particulares e as solicitações. É recomendável que se comunique frequentemente com os líderes do sacerdócio e com outros líderes que trabalham na história da família, nas estacas e distritos onde você atua. O membro do Sumo Conselho responsável pela história da família nas estacas pode dar informações sobre os líderes das alas e ramos e pode ajudar em sua coordenação. Você poderá entrar em contato com as pessoas pelo telefone, correio eletrônico ou pessoalmente. Ao conversar com as pessoas, estabeleça uma relação de confiança e amizade. Dê ânimo. Compartilhe informações sobre as atividades de história da família e ideias sobre como fortalecer os esforços na história da família. Responda perguntas. Procure compreender suas preocupações e seus problemas. Tenha certeza de que os líderes locais saibam que você pode treiná-los.
A Igreja tem criado recursos para ajudá-lo. Estamos incluindo em um capítulo separado deste DVD uma lista desses recursos em formato PDF que você pode imprimir. Nesta lista encontrará instruções sobre como obter cada um desses recursos. Há 2 seções do Manual de Instruções da Igreja que são muito importantes, que você deve revisar. O Sacerdócio de Melquisedeque, seção 1 do Manual de Instruções da Igreja, volume 2, explica os deveres dos líderes do sacerdócio, incluindo seu papel na supervisão da obra de redimir os mortos. Trabalho do Templo e de História da Família, seção 9 do Manual de Instruções da Igreja, volume 2, explica as doutrinas da obra do templo e da história da família e como a Igreja está organizada para ajudar os membros a cumprir com esta obra. O Guia Administrativo de História da Família foi criado com o propósito de ajudar os líderes do sacerdócio a implementar os princípios e programas de história da família. O Guia de Funcionamento dos Centros de História da Família ajuda os líderes do sacerdócio a compreender como deve operar o Centro de História da Família. Outros recursos incluem os cursos online, na internet, que ensinarão sobre vários temas, incluindo o novo processo do templo e como usar os programas de história da família. Um aspecto importante dos esforços da Igreja na história da família está no suporte do Family Search, trabalho executado por missionários de suporte de área. Nesta sessão, explicaremos o que é o suporte do Family Search e veremos uma síntese do tipo de serviço que os missionários de suporte prestam, assim como a maneira como eles devem servir. Depois de ser chamado como missionário de suporte de área, ele receberá um treinamento detalhado sobre suas responsabilidades e os recursos e ferramentas que usará para ajudar os membros da igreja e outros usuários. Um missionário de suporte de área é um missionário de serviço da igreja que serve em tempo parcial e presta suporte aos consultores e líderes de história da família, que por sua vez ajudam os membros e outros usuários que desejam fazer sua história da família. Os missionários de suporte de área dão suporte. Isto significa que ajudam aos consultores e líderes que estão usando o programa de computador e as páginas da web da igreja, os quais fazem parte do Family Search. Adicionalmente, o suporte do Family Search inclui processos e recursos nos computadores. Estes processos e recursos são utilizados pelos missionários em todo o mundo. Isto quer dizer que todos os missionários de suporte de área, sem importar em que lugar servem, dão suporte de maneira consistente e precisa. Quando for necessário, não importando onde vivem, os missionários também recebem assistência de outras pessoas que servem no suporte do Family Search. Os missionários de suporte de área prestam assistência aos consultores e líderes, os quais ajudam os membros de maneira que possam identificar seus antepassados, uni-los em família e preparar os nomes de seus familiares para as ordenanças do templo. Ao dizer que os missionários de suporte de área dão suporte, queremos dizer que respondem perguntas e ensinam os usuários como encontrar respostas às suas dúvidas por si mesmos. Os consultores e líderes podem fazer suas perguntas pessoalmente ao visitar um centro de história da família ou através do correio eletrônico ou de ligações telefônicas. Os missionários de suporte de área podem servir em suas casas desde que tenham acesso à internet para poder usar os recursos de história da família da igreja, ou ainda podem trabalhar nos centros de história da família ou no escritório de suporte se houver disponibilidade. Uma das melhores ferramentas que a igreja disponibiliza aos missionários é uma base de conhecimentos online com respostas às perguntas de história da família. Com o tempo, haverá mais e mais respostas disponíveis em vários idiomas. A igreja também proporciona um programa de computador e telefonia por internet que permite aos missionários receber e responder perguntas dos usuários, sendo que os usuários utilizam uma variedade de páginas da web e programas de computador que fazem parte do Family Search. Pode ocorrer que tenham várias perguntas ou dificuldades. Quando os membros não sabem o que fazer, podem pedir ajuda ao consultor de história da família de sua ala ou de seu ramo. Quando os consultores não sabem o que fazer, podem pedir ajuda a um missionário de suporte de área. Os missionários de suporte de área recebem perguntas sobre vários temas e produtos relativos à história da família. Por exemplo,
Algumas vezes, os usuários necessitam ajuda para realizar certas tarefas ou funções usando os produtos de computador de história da família. Em outras, os usuários podem ter problemas com os programas de computador. Os missionários também respondem perguntas sobre o programa Family Search Indexing e sobre os projetos de extração específicos. Os missionários que recebem perguntas sobre os centros de história da família podem ajudar. Os líderes do sacerdócio que tenham perguntas sobre as normas administrativas dos centros de história da família, por exemplo, como solicitar ou transferir um CHF. Os diretores dos centros de história da família ou consultores que tenham perguntas sobre as normas e os procedimentos de ação dos centros de história da família, tais como as finanças. Os membros da igreja ou outros usuários que tenham perguntas gerais sobre os centros de história da família, como, por exemplo, onde podem encontrar um centro perto deles. A missão dos missionários de suporte diária é a de seguir o Espírito para dar ajuda amigável, precisa e oportuna, que permita aos membros identificar os seus antepassados, uni-los em família e terem certeza que se efetuem as ordenanças do templo por eles. É uma norma de seu serviço ser amigável, preciso e oportuno. Suporte amigável significa que você estabelece e mantém um tom amigável quando falar ou quando escrever ao usuário. Deve demonstrar interesse pela pessoa a qual está ajudando. Isto se consegue ao escutar com atenção e ao esforçar-se para tratar de entender as preocupações, ideias e necessidades da pessoa. A fim de dar suporte preciso, você deve recorrer à oração antes e durante o seu serviço. Sempre busque seguir o Espírito para ser guiado em seus esforços. Suporte preciso significa também que você segue o processo de perguntar, encontrar e ensinar. Explicarei este processo mais adiante nesta sessão. Suporte oportuno significa que você procura responder as perguntas da maneira mais correta e mais rápida possível. Ao falar com o usuário por telefone ou pessoalmente, não tem que afastar-se do assunto e deve manter o controle da conversação. Quando responder a um correio eletrônico, seja conciso e claro em suas respostas. Trate de dar a resposta correta na primeira vez que escutar a pergunta do usuário, de maneira que a pessoa não necessite fazer a pergunta novamente. Existe um processo de 3 passos que você sempre deve usar ao servir os usuários. O primeiro passo é perguntar. Faça perguntas ao usuário que permitam esclarecer o problema real. Pode ocorrer que os usuários não sejam sempre claros ao explicar o que necessitam. Ao fazer perguntas esclarecedoras, será capaz de compreender o que o usuário quer dizer e como você pode ajudar melhor. Algumas vezes, para entender melhor o problema de um usuário ou para poder ajudar a resolvê-lo, necessitará ver o que ele está olhando em seu computador. Você poderá ver o conteúdo da tela do usuário usando programas de computador disponíveis para os missionários. O segundo passo é encontrar. Encontre a resposta à pergunta do membro utilizando a base de conhecimento ou encontre a resposta através de pessoas que possuem esse conhecimento. Outros consultores ou outros recursos disponíveis internacionalmente através do suporte do Family Search podem ajudar a responder as perguntas. O terceiro passo é ensinar. Ensine ao usuário a resposta e como encontrar futuras respostas. Sempre que for possível, deve ensinar aos usuários onde e como encontrar respostas às suas próprias perguntas. Compartilhe o que aprendeu com a equipe do suporte do Family Search. A equipe do suporte do Family Search, nos escritórios gerais da igreja, necessita de seus comentários sobre problemas e assuntos que você e os usuários enfrentam a respeito dos recursos e processos que utilizamos. O suporte de área é um trabalho espiritual que produz satisfação. Mesmo que tenha que utilizar computadores, programas e telefones, você está ajudando os usuários a superar desafios e responder perguntas, o que os permitirá continuar com seus esforços para encontrar os seus antepassados. É uma bênção prestar suporte aos usuários à medida que eles trabalham em sua história da família e ajudar os membros a preparar e levar nomes ao templo. A maior bênção é saber que você está sendo útil para
para alguma coisa no plano do Senhor. É muito, muito bom saber que as almas que estão na prisão podem sair da prisão porque você está ajudando a fazer isso. É muito bom. A gratidão de todos eles é a maior bênção que eu posso receber. Acho que aqui, na outra vida e em todo lugar. O que é mais importante que eu faço para ajudar os membros é ajudá-los a fazer as ordenanças pelos membros da sua família. É muito gratificante quando eles me ligam e me dizem: puxa, sister, obrigado porque você me ajudou a fazer todas as ordenanças pela minha família. Isso é muito bom. Com a história da família. Eu também sou líder dos missionários e eu também presto treinamento para os missionários novos que vão chegando para fazer o suporte. Obrigado por seu desejo de encontrar informações sobre sua família e realizar o trabalho do templo por eles. Sei que o Senhor o abençoará e sei que encontrará alegria em seu serviço. Na pesquisa de história da família, você identifica os nomes, datas e lugares dos eventos mais importantes da vida de seus familiares, tais como nascimento, casamento e morte, tendo desta forma informações suficientes para registrar essas pessoas como indivíduos únicos. Você também vai querer saber que relacionamento essa pessoa teve com outros membros da família, como cônjuge, filhos e pais. Os relacionamentos familiares são tão importantes na eternidade que você precisa registrar tudo o que puder sobre cada membro da